Sextou da quarentena, começando agora, toda sexta-feira, 8 horas da noite, ou a cargo do cliente. Hoje com um psicólogo, psicoterapeuta em análise bioenergética, Hugo Luna. É um prazer falar com ele, a gente vai começar daqui a pouco. Olá, quem está chegando agora. Essa live depois fica gravada, né? Aí vai para o IGTV e vai para o YouTube também. A gente vai tocar em assuntos como saúde mental na pandemia, relacionamentos na pandemia, a questão do ficar sozinho, do estar em companhia, né? Vamos tocar em várias questões que envolvem questões que se relacionam com todo mundo sobre a questão pandêmica. Vamos lá, vou chamar o Hugo Luna, sejam bem-vindos, boa noite. Lembrando que vocês também podem participar com as suas perguntas. Saudações, Marcelo. Vocês podem participar com perguntas que afligem vocês, que atravessam vocês. Então vamos lá, vou convidar aqui o Hugo e simbora para a live, para esse pergunta. Psicoterapeuta em análise bioenergética. Vamos lá. Saúde, boa noite. Oi, Bruno. Hugo. Tá me vendo bem? Vendo bem, escuto bem. E você? Bom, tô te vendo bem, super bem, nitidez incrível. Bom. Quer falar alguma coisa aí? Boa noite. Pessoas Tô aqui chegando. aperfeiçoando também meu aparato técnico. A gente fez uma live, acho que foi em dezembro, novembro, não lembro, com aquela última live que a gente fez. Foi em dezembro. De lá pra cá eu tô aperfeiçoando aqui. Eu tô no meu consultório aqui. Ah, trabalhando ainda? Não, porque assim, agora eu entendi que aqui é o meu escritório mesmo. Assim, é que a internet aqui é melhor, Ah, entendeu? Eu tenho uma internet aqui portátil que funciona super bem, a iluminação aqui é melhor aham, e o som aqui é melhor, né? O som é melhor porque no consultório tem um isolamento acústico, né? aham. Então eu falei, não, vou fazer no consultório, que enfim, é onde eu sinto que tudo funciona melhor. Entendi. Não, e também dá aquela coisa assim, lugar de trabalho, né? Para mim a live é uma questão de trabalho. Até falei isso não sei, foi semana passada, que mesmo estando aqui na casa, eu faço todo um ritual de trabalho para começar uma live. Mesmo estando num quarto ou numa sala da casa que eu moro, eu crio todo um ritual para como se estivesse saindo para um lugar de trabalho, senão tudo se mistura, né? Sim, inclusive isso já é um tema, não é um tema da pandemia. Essa mistura do pessoal, profissional, do espaço de trabalho, espaço doméstico. Ó, o escritório do Hugo é É o muito bom, Frank que tá aconchegante. falando. Ó. Frank, inclusive, ó, Frank, eu diria que ele é um parceiro de trabalho meu, né? As pessoas veem o meu Instagram, muita gente elogia a arte do meu Instagram. Aham. Quem faz a arte do meu Instagram, do meu site e várias outras coisas do meu trabalho é o Frank. Opa, olha o Jabá aí. Valeu, Design. Frank. Bota seu endereço de Instagram, Frank, aí, para as pessoas. Esse ali, ele comentou ali, esse é o endereço dele ali, né? Ah, é. Você vê que tem até as artes que ele usa na minha página, estão lá na página dele também. Entendi. E aí, Hugo, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu entendi que esse formato foi um pouco diferente porque você abriu ao público, né? Assim, perguntas e tudo mais, não foi isso? Abrir ao público, tem as minhas perguntas, tem as perguntas do público da rede social, que aí eu resolvi não colocar. Aliás, eu coloquei uma no Stories, mas as outras eu não deixei para ser de surpresa. É um suspense, entendi. Vamos lá, cara. O que é? Essa não é uma pergunta do público ainda não. Vou esperar o público chegar, principalmente as pessoas que perguntaram. O que é uma pessoa mentalmente saudável em tempos tão difíceis? Nossa.
Assim, assim, há uma certa tentativa minha em não ficar prolixo, né? Mas assim, eu posso começar a dizer que até o próprio nome, saúde mental, me incomoda um pouco, sabe? Porque saúde mental é facilmente assim, levado a achar que é uma coisa que acontece só na cabeça, né? Quando eu penso em saúde, eu acho que até a visão da psicologia, cada vez mais, ela busca integrar várias áreas, integrar várias disciplinas, integrar vários saberes. Então, assim, a saúde não é só da mente, a saúde é do todo, a saúde é do social, a saúde é da comunidade, a saúde é do corpo, né? Tudo está conectado. É a mente o resultado de tudo isso. Mas o que eu poderia dizer, assim, de forma simples, né? Porque nós vivemos em tempos de crise. Nós estamos há um ano em crise, né? E assim, é uma questão assim, de lidar com estresse contínuo, né? E isso é que é uma habilidade. Então, assim, eu diria assim que tem duas coisas que me chamam a atenção. É tão importante, vamos lá, primeiro assim, eu diria assim, a capacidade de estar emocionalmente presente, de não se alienar, de não estar se anestesiando. Né? Porque a nossa lucidez mental vem da capacidade de sentir e se regular a partir das emoções. Uhum. Isso é uma coisa. Então, assim, estar vivo emocionalmente é importante. Tão importante quanto isso, tão importante quanto, eu diria que é a capacidade de saber filtrar tudo que a gente recebe, toda a carga que a gente recebe, porque é demais. É demais. Não dá para ficar o tempo todo, assim, recebendo essa onda de notícias que a gente recebe hoje. Né? Então, eu diria, assim, que o equilíbrio, e é uma sabedoria, reconhecer quais momentos, assim, não, é um momento assim que, nossa, eu me sensibilizo com o que está acontecendo. E é um momento que você sabe, não, hoje eu preciso de um descanso. Se eu não descansar, se eu não filtrar essa informação, eu gero uma sobrecarga no meu organismo. Então as duas coisas são importantes, porque se a gente fica anestesiado, a gente assim, perde a nossa humanidade, perde a capacidade de agir, de pensar criativamente. Porque às vezes em crise a gente precisa disso, a gente precisa ser criativo, a gente precisa ser responsivo ao que está acontecendo. Só que a gente precisa também se regenerar, precisa descansar, precisa voltar energia para dentro, para nós mesmos. E qual Né? Então, seria, saber qual filtrar. seria uma dica, assim, algumas coisas práticas para ter esse momento? Porque tem uma pergunta que me fizeram que era assim, às vezes às vezes a gente tem que se alienar um pouco para não sofrer tanto. Então, eu diria que eu gosto, como eu falei, eu gosto mais da palavra filtro, filtrar. E, assim, a nossa saúde emocional, ela depende de fronteiras permeáveis com o mundo. Né? Não é você criar um muro. Se você cria um muro, você está se anestesiando, você está se alienando, você está rompendo elos humanos ao seu redor, porque é um momento de sofrimento global. Sim. Né? Esse momento, que é um paradoxo, apesar de tanto sofrimento, eu vou notando pequenos gestos de solidariedade que me chamam muita atenção nesse momento. Então, assim, momentos de crise também podem ser momentos de testemunhar a bondade humana. Né? Sim, fica mais Mas, latente, assim, né? Quando tem em esses. certos casos, sim, a gente vê a loucura humana, a destrutividade humana, mas a gente também, se a gente está minimamente, sabe, atento, a gente também percebe quanta coisa boa pode acontecer nesse Sim, momento. sim. Mas eu diria assim, filtrar, filtros saudáveis são importantes. Isso é subjetivo. Eu vou fazer um pequeno comentário, uma coisa que eu lembrei, que a gente já está há um ano em pandemia, né? Uhum. Eu lembro que mais ou menos nessa época ano passado, acho que foi em abril do ano passado, eu fiz uma iniciativa pelas minhas redes sociais de fazer um atendimento emergencial voluntário a profissionais de saúde, né? Surgiu uma pessoa que estava vivendo uma crise de pânico aguda, né? Que era uma técnica de laboratório de um hospital lá no Meyer, aqui no Rio de Janeiro, né? Esqueci o nome do hospital, acho que é um. Esqueci o nome do hospital. Mas enfim. E era uma pessoa que, assim, ela estava vivendo um estado de tal pânico, de ela abrir o celular e já gerar uma crise de ansiedade, que minha orientação foi: fique, no mínimo, umas 2 semanas sem pegar no celular e sem ter informação nenhuma. Porque eu estava no auge do pânico. Ela estava num total, sabe, assim, uma hipersensibilidade. Então, assim, é um autoconhecimento, né, e uma
uma auto-observação de entender esses momentos. Quais são os momentos de você saber que não, esse final de semana eu vou só focar em mim, em respirar, em meditar, em fazer a atividade física possível para mim. Ou não, deixa eu abrir um pouco e ver o que está acontecendo, para entender como que eu posso me posicionar no meio disso tudo também, né? Então, esse ir e vir, ele é muito particular, ele é muito subjetivo, né? Então, a gente está em crise, né? Uma crise de saúde mental. Aí aumentou muito, isso é estatístico, né? Aumentou muito o consumo de psicotrópicos, antidepressivos, né? Você acha que de alguma maneira, de uma maneira regulada, isso ajuda? É um caminho? É uma questão prática para ajuda? Foi uma das perguntas também. Essa pergunta é muito boa. Bom saber que tem perguntas Essa assim, pergunta foi né? minha! Mas assim, Mentira! pergunta muito boa, pergunta muito boa. Mas assim, que vale entender assim que uma pandemia, uma crise que nem essa, ela não acontece fora de contexto. Vou fazer um pequeno mini jabá aqui também, né? Faça. Eu participo de tempos em tempos do podcast de um amigo meu, Leandro. E tem um podcast com um nome engraçado, chamado Independence Day. Hum, É o nome dele lá do podcast, que ele fala muito sobre contemporaneidade. E por uma demanda lá do podcast dele, surgiu o tema da depressão. Né? E uma das perguntas que surgiram, depressão é a pandemia do século? Porque assim, isso já era um problema antes, né? A questão dos psicotrópicos. O uso abusivo de deixa eu psicotrópicos já é um tema só te conversado. cortar, porque eu já emendo, porque tem a ver com o assunto. E quais situações você aconselha o uso de um mais conhecido, vulgarmente, antidepressivos? Tem vários, né, assim, medicamentos que, assim, isso varia muito de profissional para Claro. profissional também. Assim, eu acho que cada caso é um caso. Eu já lidei com pessoas, situações de pessoas que faziam uso crônico de antidepressivos. Eu já tive situações no meu trabalho de ver determinadas situações episódicas que eu falei, não, vai para um psiquiatra e busca por um tempo o tratamento, né? Os psiquiatras mais próximos do meu trabalho, que eu tenho mais diálogo, que eu tenho mais afinidade, eles têm essa seguinte filosofia, né? De medicar o mínimo possível durante o menor tempo possível. Né? Isso, numa visão de psicoterapia, de psicologia, é interessante pensar assim, que também é importante dar uma oportunidade para o organismo da pessoa, Claro. para a pessoa, aprender a se regular. Mas assim, em situações agudas, para mim isso não tem questão. Não tem questão. Né? A gente vive uma situação extrema. Então, claro que vão ter casos. Eu vi nesse período de pandemia alguns casos de pessoas que foram precisar de ajuda psiquiátrica. Isso não é para ser um tabu. Né? Mas assim, é um jogo de forças também, né? Assim, a gente vê uma questão também que a indústria farmacêutica que lucra muito. Se você pega um compêndio psiquiátrico americano, DSM, todos nós, ninguém escapa de um diagnóstico psiquiátrico. Se você vai ver lá, e eu tô lá. E se deixar, tem lá um remedinho para você já, que você nunca imaginou ter um remedinho para você. Sim. Então, assim, é uma linha tênue, porque tem uma total legitimidade a necessidade de medicamento. Isso existe. Mas agora, a dosagem disso, né, é delicado, é delicado. Há pouquíssimo tempo, eu vi a história de uma cliente minha que foi psiquiatra, recebeu uma indicação de antidepressivo, e a meu ver, sem nenhuma necessidade. Foi semanas atrás. Né? Mas assim, eu já tive casos na pandemia que eu sugeri, não, procure um psiquiatra para dar conta do que está acontecendo. Né? Você, Então, ah, assim, essa dosagem é muito particular também. Né? você acha que as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com a dor nesse momento? Olha, nesse momento, então, eu vou puxar para um tema próximo a esse, né? Dificuldade de lidar com a dor. Uma coisa que para mim é muito claro, assim, que quem estava buscando algum tipo de acompanhamento terapêutico antes da pandemia, a tendência foi que está passando, assim, um processo melhor nesse período. Quem estava em contato com as suas próprias dores, com sua própria tristeza, seu próprio sofrimento antes da crise, está lidando melhor com a crise. Essa é uma coisa que eu vejo, assim, Legal. né? Não, legal Então, não. Legal assim, esse lugar de ideia. até por isso, né? A psicoterapia, ela não é só para crise. A psicoterapia é um trabalho preventivo, né?
É um trabalho que ajuda nas crises, mas assim, antes das crises também, né? Então, assim, lidar com a dor faz parte de estar vivo, né? Assim, a condição humana, né, na sua saúde, é lidar com um certo grau de dor. Porque amadurecer dói, né? Assim, nosso amadurecimento, ele pressupõe uma capacidade saudável de viver lutos necessários do nosso amadurecimento. A gente está o tempo todo mudando, está o tempo todo lidando com desafios. Então, sofrer por sofrer, a gente vai sofrer. Só que a forma que eu diria, existe um sofrimento que ele é criativo. Existe um sofrimento que ele expande em vez de contrair, né? E se a pessoa sempre evitou essas questões, sempre evitou a dor de uma forma ou de outra, isso às vezes, em certos casos, é que pode predispor a pessoa a um quadro depressivo. Essa negação. Não, só quero luz, não quero nenhuma sombra. Isso não existe. Não existe. Então, assim, dor faz parte da vida. A questão é como que a gente lida com essa dor, né? Então, tem uma pergunta que tem a ver, assim, mas passa um pouquinho, mas tá nessa questão pandêmica, que é assim, por que que algumas pessoas escolhem atitudes e ações como se nada tivesse acontecendo e segue a vida com normalidade? Por exemplo, sem uso de máscara, banalizando a pandemia. Por que que tem esse gatilho? Bruno, é o tipo de coisa que eu tô pensando todo dia já há um ano. E tem uns posts lá no meu Instagram que tem uns textinhos lá. Se você for lá uns textinhos lá de um ano atrás, você vai ver que tem umas reflexões sobre isso. E esse é um dos temas, assim, que eu já estava pensando antes e continuo pensando, assim, né? E assim, eu diria assim, eu vou falar de uma outra forma. O que é a capacidade de empatia? O que é a capacidade saudável de sintonizar não só com a própria necessidade, mas a necessidade do outro? Uma coisa sutil, Uhum. né? Assim, eu posso estar bem em saúde, eu posso estar sem sintoma, eu posso estar tranquilão. Eu posso já ter tido Covid e estou, abre aspas, imune, que é a mentalidade de muita gente que eu reparo. Mas o outro não sabe disso. O outro não sabe minha história. O outro não precisa estar acompanhando o meu processo. Né? Assim, eu, na Namah graças a Deus, não tive Covid nesse período todo, né? Assim, mas assim, eu vou dar uma corridinha, eu vou dar uma caminhada na lagoa, vou dar uma corrida, eu uso máscara. Então, assim, essa falta de empatia que a gente pode pensar. Existe na psiquiatria um termo, transtorno de personalidade antissocial. São os traços antissociais, que é uma forma de pensar o que é psicopatia. O que é uma ruptura da capacidade de ser empático com o outro. A gente vive uma sociedade altamente psicopática. Aí eu posso ir para uma outra escala e pensar na política. Os governadores do Rio conseguem roubar no meio da pandemia, né? O presidente, ele simplesmente só enxerga o que ele quer. Então, assim, o que gera, o que tipo de sofrimento psíquico, que tipo de transtorno de desenvolvimento que gera essa incapacidade de enxergar o outro? Isso é um tema vastíssimo, mas eu diria assim, de outra forma simples, né? Existem traços de psicopatia na sociedade que geram tendências a negligenciar o espaço coletivo de forma geral. Eu primeiro sempre. E nisso também gera, inclusive, uma distorção na capacidade de sentir um medo saudável. Porque tem um medo que é saudável, tem um medo que é patológico, que tem uma ausência de medo que também é patológica. Lá no meu Instagram eu comentei um pouco sobre isso, porque o medo é uma emoção básica, é uma emoção humana. O medo ele tem uma função de sobrevivência. O medo é tão importante quanto a tristeza, tão importante quanto a raiva, tão importante quanto a alegria. Uma pessoa que não sente medo e não sente empatia pelo outro, ela está perdendo um grande leque da experiência de ser humano. Pra começar. Infelizmente, é o que a gente vive. Né? Então, assim, é uma cultura que transmite uma mensagem de psicopatia, de uma forma ou de outra. Enfim. Negar, seja o que for, sempre foi uma forma de fugir à realidade. O Rodrigo está falando. E existe um contato saudável com a realidade, assim, né? Existe um contato saudável com essa capacidade de estar tendo trocas, conectados emocionalmente com o mundo. Porque
porque assim, aí eu posso estar entrando muito num certo tipo de pensamento da minha área, assim, mas assim, uma defesa, um tipo de defesa emocional, uma forma de evitar contato emocional que caracteriza a psicopatia ou a sociopatia é a negação. A gente chama que a negação é isso, fingir que não existe, fingir que não é comigo. Isso é uma loucura. E a pessoa que tem esse tipo de atitude, ela já se perdeu muito tempo antes. Aí é uma conversa ampla, porque a gente vive uma sociedade que cultiva esse tipo de Mas às atitude. vezes, Hugo, você acha que isso é reconhecido pela pessoa ou isso é uma coisa inerente dela? Ela vai ter que descobrir muito, vai ter que passar por situações para ir descobrindo. Ou tem pessoas que fazem sabendo disso. Olha, eu diria assim, a pessoa, ela até repara o que ela está fazendo, ela vê o que ela está fazendo, ela só não sente o peso daquilo, as consequências daquilo. Se a gente pensa, por exemplo, na psicologia jurídica, tem essa ideia, assim, que um psicopata ou um sociopata, enfim, não vou entrar nessa seara, não, mas, assim, eles são responsáveis pelos crimes deles. Né? Uma pessoa que transgride a lei, né? Ela é responsável. Assim, ela tem a cognição necessária para saber o que ela está fazendo. Ela só não tem um julgamento interno de certo e errado. Então a pessoa, muitas vezes, assim, ela sabe o que ela está fazendo, ela só não sente que é um problema. Eu É, sei que mas você máscara, isso mas assim. beira a psicopatia, né? Porque Não, mas a verdade dela é que fica suprema, né? Ela tá exatamente, fazendo uma coisa que não é contra a lei, porque ela tem uma justificativa, né? sim, é um senso de onipotência, assim, né? É o primeiro sempre. de- Isso é um problema muito sério, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu achei muito boa. Na verdade, não, eu misturei duas perguntas em uma, mas achei muito boa essa. A angústia e o desânimo passou a ser socialmente mais aceitável? Vide Instagram, porque a gente está numa situação pandêmica. Então, não é se glamorizou, mas acho que teve uma aceitação maior de você poder mostrar que não está bem. São muitas mortes. Então você consegue também mostrar suas angústias, porque não fica naquele fake diário da alegria constante, né? E absoluta. Que pra mim não tem nada a ver com alegria, tem a ver com outra coisa, tem a ver com a imagem, tem a ver com o papel, né? Uma atuação, assim, uma coisa de estar representando uma imagem idealizada, né? Mas assim, eu torço para que isso seja verdade. Eu não sei dizer assim. Eu gosto de saber, de entender que o desânimo e a tristeza faz parte da vida, porque nós não somos Claro que tá. o tempo todo, mas Eu é só não mais nesse sei se papel. isso é mais socialmente aceito, É, né? exatamente. Aí teve essa pergunta, se isso está mais socialmente aceito por conta de uma situação muito latente no sentido de tristezas, enfim, de uma situação mais delicada que nós estamos vivendo hoje. Seria bom se tivesse, É. porque isso é interessante também. Eu comentei essa questão, né? A gente já vivia numa pandemia de depressão antes da pandemia do coronavírus. E uma das coisas que predispõe a crises depressivas graves é justamente isso, essa negação, essa ausência de contato. Né? A pessoa que está o tempo todo precisando sustentar uma imagem de que está feliz o tempo todo é a pessoa que tem uma tendência, mais cedo ou mais tarde, a deprimir gravemente. Eu vejo isso quase como uma tecla SAP, assim, eu vejo e já assim, sabe? Já pensou logo nisso, né? A pessoa que o tempo todo está com esforço sustentando a imagem, está feliz o tempo todo, eu já vejo assim, tem uma depressão entubada ali. Essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai sofrer. Né? Assim, pode soar meio trágico, mas não é trágico. Assim. Se a gente não tem um contato saudável com a nossa tristeza, a gente não consegue ter um contato saudável com a nossa verdadeira alegria. Né? Isso está conectado. Né? Alguém escreveu Tá alguma aqui coisa aí? gigante. O vírus veio para mostrar o Fabrício, se eu não me engano, que eu não sei, tá FV. Fabrício veio. É o Frank. Ah, o Frank. O vírus veio para mostrar como o egoísmo humano atual sobressai ao senso mínimo de humanidade
empatia e criando um gatilho como uma negação, entre aspas, remédio, entre aspas, não comprovados, teorias infundadas como, eu já tive com Covid, estou blindado, e agora está acontecendo, fui vacinado, estou blindado, acabou a máscara. Você sabe que lá em Israel, né, que tem quase 100% das pessoas vacinadas, todos continuam usando máscara, né, Nossa, em ambiente que social. lindo. É, é. É, Eu entendo a máscara como exemplo, como questão, inclusive, política. Assim, máscara é um símbolo, sabe? É um símbolo de que, assim, eu não sou uma ilha, eu vivo em sociedade. Eu acho que a máscara, tipo assim, é o mínimo, assim, o mínimo gesto de cuidado com o outro, o mínimo, assim, sabe? pois é. É que nem, sei lá, eu passo desodorante antes de sair de casa, entendeu? Pra não incomodar o meu coleguinha no elevador. Assim, é isso, assim, sabe? Mas assim, eu espero que as pessoas comecem a ter essa percepção e volta a esse tema. O que é empatia? O que é essa capacidade, sabe, de se colocar no lugar do outro? Porque isso não é necessariamente algo assim que acontece. Aí volta um tema, porque a gente se tornou, porque nós, como sociedade, ficamos tão ególatras, onipotentes, impulsivos. É só eu, minha necessidade, foda-se o outro. A gente ficou assim. Será que a gente, uma crise dessas ajuda a gente pensar de outra forma ou não? É uma coisa que é meio doida, mas é uma ideia que eu vou trazer, assim, porque acho que a gente está vendo, assim, por não ter essa capacidade sadia de cuidado consigo, cuidado com o outro, falando assim, socialmente, falando de uma ampla escala. Porque quando a gente não tem um discernimento de conseguir, assim, elaborar esses temas dentro da gente, nós vamos ficando mais concretos. A gente precisa aprender na experiência, com o erro, entendeu? Então, assim, as pessoas estão morrendo, eu acho que por isso. Elas não conseguem entender que o vírus, uma coisa invisível, pode matar mim e matar você. É uma coisa invisível. E a pessoa vai lá e tá bom, vai à praia. E morre. Então, assim, acho que eu torço para que essas mortes todas, assim, né, possam gerar uma consciência maior de que, sim, existe um campo aí que tem a ver diretamente comigo, com o meu autocuidado que afeta o outro. A morte não é só uma ideia, é uma experiência. Não minha, mas aqui do meu lado, né? E nós. Sair dessa onipotência, eu acho que pode ser o grande ensinamento da crise pandêmica É toda, né? difícil para algumas pessoas isso, né, Hugo? O falar é fácil, difícil pra caramba. As pessoas não conseguem nem se entender, como é que conseguem entender o outro? Deixa eu ir aqui para o Rodrigo de novo, que está bem participativo, hein, Rodrigo? Obrigado, hein? Vamos lá. Ih, eu estou apertando tanta coisa. Prefiro ver a. Eita! Prefiro ver a máscara numa perspectiva filosófica. Afinal, existe alguém que vive em sociedade que não precisa usar máscaras? É a pergunta que não quer calar, né? Atualmente, não. Eu acho, né? Você quer falar alguma coisa, Hugo, sobre isso? Não, Acabou de. volta aquilo, né? Assim, o que é viver em sociedade? Pois é. O que a pessoa não só ter a ideia, para mim, isso para mim não essas coisas, assim, isso é um tema que para mim é meio esquisito, assim, porque eu não penso ética, por exemplo, como uma ideia só. Porque eu tô falando dessa capacidade emocional de tentar sentir o outro na sua Sim, sim. frente. Isso é uma habilidade emocional que pressupõe uma saúde emocional. Então, assim, se eu não sinto em mim, eu não sinto no outro. Isso não tem a ver com ideia. A ética pode surgir a partir disso, Sim. mas é um paradoxo. Eu posso até ir um pouquinho mais longe. Pode ser uma diferença entre a filosofia e a psicologia. Porque, assim, tem um certo momento da nossa história emocional, do nosso desenvolvimento, que a gente começa a sentir que fez algo errado, ou sentir que o outro está sofrendo. Né? É uma capacidade de empatia que ela brota numa relação, brota num contexto. Isso não é filosófico, é emocional, no corpo. É a capacidade de sentir junto com o outro. Isso acontece, né? Então, assim, o que a gente vê eu acho muito grave nesse sentido. Que tipo de sociedade que gera pessoas que não conseguem se comover, não conseguem sentir,
né? Então, assim, eu acrescento a questão filosófica como questão psicológica, que é a capacidade emocional de empatia, ela pressupõe um desenvolvimento saudável, né? Sim, é isso aí. Eu não sei, D.F. Redman. Ética tem que ser uma prática para não causar prejuízo ao outro. Bom, eu botei até como pergunta, mas eu não sei nem se você viu. Todos devem ver na natureza selvagem. Você viu esse filme? Claro. Que eu acho que é aquela questão, né? Que ele opta por se isolar, né? Ele opta por sair da sociedade e ver que Eu acho que o Fred aí, ele fez um comentário eu aí. falei, ética tem que ser uma Ah, prática para não causar prejuízo ao outro. Fred, obrigado por você falar seu nome, Fred. é só essa ideia aí, que tem um componente aí que assim, só para comentar isso, mas assim, eu tô falando de um desenvolvimento emocional saudável que algumas pessoas não Não tem? têm. E se a pessoa não tem esse núcleo de saúde emocional, ela não vai conseguir entender nada de ética. Então, assim, não é só uma questão filosófica, porque a ética, até onde eu sei, é uma disciplina da filosofia, é um campo de filosofia aí que tem estudos e tudo mais. E é fantástico, é bom que tem isso, mas assim, isso só vai fazer sentido se a pessoa tiver um mínimo de regulação emocional, senão vão ser só palavras. Tanto é que muitas pessoas podem fazer atrocidades, genocídios, se achando éticas. Bolsonaro faz o que faz achando que está corretíssimo. Ele não sente que está fazendo algo errado. Ele acha na cabeça dele que está fazendo algo certo. Então, assim, é essa questão aí que a psicologia, ou pelo menos a psicologia que eu pratico, pode dar uma luz aí. Porque a pessoa pode pegar qualquer ideia e racionalizar para justificar os próprios atos. Né? Isso eu acho importante. Tudo pode fomentar uma racionalização para justificar. Se a pessoa não sente o que ela faz está machucando o outro, ela faz. Dane-se. Né? É, Hugo, mas qual seria o mecanismo para essas pessoas sentirem? Praticamente. É isso que é o difícil, né? Qual seria o mecanismo para ela realmente sentir? O que, que é? Perder alguém que Olha, ela ama, ela sentir a dor nela mesma para ela entender a dor do outro? assim, eu não vou saber dar uma resposta clara. O que eu posso te dizer eu estou pensando assim, em casos extremos, ou de narcisismo, transtorno de personalidade narcisista grave, ou Sim. sociopatia, psicopatia, são coisas graves, tá? Mas tem essa ideia na psicologia, na psiquiatria, que tem alguns casos extremos que não são tratáveis. Tem essa ideia. E assim, é difícil ter um limiar, a gente, assim, qual caso é tratável, qual caso é intratável. Até que ponto a pessoa consegue sentir e não consegue sentir. Tem alguns casos que as pessoas não vão sentir. Aí eu vou ser meio rude. Aí abre aspas, o tratamento é cadeia. Né? Isso é uma visão, isso não é uma visão. Isso não sou só eu falando, tem pesquisa sobre Uhum. isso, tá? Mas assim, tem alguns critérios, tem três critérios assim que a pessoa com um traço desses pode ter chance de ter uma expansão emocional, de ter um acompanhamento terapêutico. Né? Por exemplo, um tipo desses, assim, que não sente, não tem empatia nenhuma. Se a pessoa tem uma crise depressiva, uma crise ansiosa, um surto psicótico. Isso sugere o potencial de que a pessoa possa se trabalhar emocionalmente. Né? Isso é esquisito, assim, mas é uma certa ideia. Porque tem pessoas que vão ser tão graves que, não sabe, não tem o que fazer. Eu vou recomendar um filme, A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier, que é um diretor que você tem que ter estômago para ver. Eu adoro esse diretor. Ainda tem filmes dele que ainda não vi. Eu vi vários, mas tem uns que eu não vi. Eu descobri que Melancolia eu não vi. Melancolia, vi, Mas eu, claro. eu fui vendo assim, cara, eu não vi esse filme, né? Mas A Casa que Jack Construiu, assim, além de ser extremamente poético, fala de um É o psicopata. Dogville, Manderley, a trilogia. Dogville, eu acho. Tem coisas que não gostam, mas eu amo Dogville, Pois eu é. acho lindo. Mas enfim, a casa que Jack construiu fala desse tema. Até que ponto uma pessoa Esse nesse filme eu não vi, perfil eu vou anotar. consegue sentir? Eu acho que foi o último dele. Você não. É muito bonito, mas não é pra todo mundo não, tá? Não é pra todo mundo, mas enfim, nada é pra todo mundo, né? Mas você tá falando de um outro Na filme, não Natureza é isso? Selvagem, com a direção do Sean Penn.
que é exatamente o menino que se desilude da. Ele é jovem, deve ter uns 20 anos, recém-formado, e ele e corta a carteira de identidade, vai morar e vai viver com as próprias condições. E aí ele vai para a natureza, ele vai viver na selva. E aí é curioso, né? Porque ele sai da sociedade. Ele quer se isolar, né? Não é ele se isolou por uma questão. Ele quer se isolar. É interessante ver esse outro lado, porque depois de um tempo as pessoas querem se relacionar com ele e ele já está tão sozinho dentro dele que ele não consegue se relacionar. No filme tem várias Não, mas passagens. o principal do filme é o final, né? Mas aí por isso eu não vou dar o spoiler, né? Porque. Não, eu acho que esse filme merece spoiler, até porque esse filme é antigo, mas assim, a pessoa que fez a pergunta, eu acho que ela queria chegar nesse ponto, porque A pergunta é assim. minha. Ah, então. Não, eu falei de Você provocação, sabe. como você falou hoje, né? É um atravessamento, é meu atravessamento. Todos devem viver na natureza selvagem, hoje em dia, que Eu serve. acho que sim, mas eu acho que especialmente pelo final. Sim. A Porque moral do assim, filme, pra mim, por isso que eu só dando então a baliza aqui, né? A moral do filme, pra mim, é porque sim, é necessário. Ah, tá. Não dá spoiler, não. A Move falando. Ah, porra, então não vou dar. Não, não vou dar. Hugo. a natureza Na selvagem. natureza selvagem. A música é linda, tá? A música é daquele cantor lá, acho que o Eddie É Eddie Vedder. Eddie Vedder. Vedder do Pearl Jam fez a música toda, é muito bonito. Mas assim, eu só não vou dar spoiler não vou dar spoiler, mas assim, eu só acho que, vou fazer uma ponte com o que a gente estava falando, eu acho que é um tema, de uma forma ou de outra, Ah, surge, tá, que é. querida. Eu não vou dar, não, porque você já viu. Você deve ter visto. Perdão. Mas eu Fala. vou. Fala. Mas eu Mas não posso fala do falar, eu posso fazer um. final. Fala a moral do filme, assim. Dá um. Exatamente, né? Eu vou dar a ideia básica, eu vou dar a ideia básica e ainda vou viajar na batatinha, eu vou viajar na batatinha legal, tá? E porque você é do teatro, assim, até onde eu sei, não, teatro não nasce na Grécia, teatro tem várias partes do mundo, claro, óbvio. Mas assim, teatro grego que marcou os fundamentos assim da cultura ocidental, né? E o mito grego, ele volta com essa ideia da híbris, né, do descomedimento. O herói que ele vive um excesso. O herói que ele tenta alcançar o sol, mas ele derrete as asas lá que ele estava Ícaro. voando, ele cai no mar. Ícaro. Ícaro, exato. Esse é só um exemplo, mas um exemplo do que na Grécia, de onde eu sei, chamam de híbris, o descomedimento. Aquela coisa sabe, querer dar um passo maior do que a perna. Eu acho que isso é um protótipo, assim, dessa onipotência destrutiva no ser humano, que foi o que desconectou ele da natureza. E na natureza selvagem, o tema é esse, que nós não. Se a gente não toma muito cuidado nessa onipotência, nessa arrogância nossa, a gente pode. É o que tá, assim, eu acho que é o que globalmente está acontecendo. Mas A posso fazer um coletiva é paralelo, igual essa. criança, para senão eu esqueço a ideia? O Ícaro, ele constrói as asas, quer dizer, é construído as asas pelo pai dele para ele, e ele é recomendado, não voa tão alto, senão você queima no sol, para ele sair do labirinto do Minotauro. Os dois estão presos lá. E aí ele, pela curiosidade de ir mais além do que poderia, queima as asas. E Então, é muito legal, porque tem um paralelo com o filme, que é isso, ele vai ficando mais longe da sociedade, ou seja, ninguém poderia, acessar acessar ele. ele. Então, se rola um problema para ele, não tem como, porque o ser humano, aí ao meu ver, precisa do outro. A gente veio aqui para se relacionar, eu acho. A gente veio aqui para aprender a se relacionar um com o outro. Senão não tem por que a gente viver em sociedade. Enfim, é um. É, Desculpa aí. ou aprende a ver em sociedade, Ou aprende. não, sei lá, vai pro meio do mato, não sei, Mas até enfim. aquele filme, outro filme lindo, que é daquele. Que é o pai que tem. Alguém me lembra? Do pai que tem 4 filhos que vive na floresta. Capitão Fantástico. Capitão. Eu falei esse filme Esse essa semana. filme é genial. É genial. É muito Eu é vi muito 3 bonito. vezes pela minha questão com filhas, assim, é genial, é genial. Até E eu adoro aquele ator o lá, Viggo, o Viggo Mortensen. Viggo Mortensen. Eu gosto muito dele, assim.
É muito legal. Agora, vamos lá. Vou te provocar, Hugo. Caraca, tô cego. Como é que vai a saúde mental de um terapeuta? Terapeuta também é gente. Terapeuta também tem. Não, mas assim, eu posso fazer um breve comentário sobre isso, assim, que, ah, assim, nós vamos construindo, assim, nossos recursos. Todo mundo tem recursos para tentar se manter regular, né? Uma coisa que eu comentei, Como é que você não sei, algumas faz? Como é que lives que você eu fiz. faz, você, concretamente, para se manter são? Uma coisa que eu comentei em algumas lives minhas, assim, um tempo atrás, assim, que você sabe, assim, eu sou um terapeuta em análise bioenergética, né? Esse trabalho, ele tem diferentes formas de agir. Entre elas, tem exercícios que ajudam muito. Eu lembro, assim, um ano atrás, quando estava naquele lockdown, assim, né, mais rigoroso do que esse aqui, pelo menos no Rio, eu conseguia fazer, por sorte, moro num quarteirão do consultório, então eu vim aqui fazer os meus exercícios de bioenergética para minimamente, sabe, manter o corpo ativo, né? Isso é uma coisa que de tempos em tempos eu acho muito importante, assim, especialmente eu, que sou um tipo muito mental, se eu não me cuido, eu fico no mundo só de ideia. Então, assim, eu fazer uns trabalhos de bioenergética aqui no consultório é uma coisa que ajuda, uma coisa que eu tento fazer. Termino o dia aqui de trabalho, né? Estou treinando uma parte do tempo online, mas termino o dia de trabalho, faço os movimentos. Isso é uma coisa. Eu tenho uma das coisas que eu tenho conseguido manter. Claro, né? Não estou falando que de forma completamente retilínea, não. Também está difícil para todo mundo, para mim. Mas a minha aula de yoga, eu acho que na pandemia de um ano, pegar tudo mais, é uma coisa que eu tenho conseguido manter com uma certa regularidade. Minha aula de yoga, algum grau de exercício aeróbico. E uma coisa que eu tenho feito, inclusive, assim, para tentar manter a minha imunidade, uma vez ao mês eu tenho feito um tratamento de acupuntura que acompanha também um tratamento de floral. Eu acho que isso é uma coisa que tem me ajudado muito, porque a acupuntura com o floral tem me ajudado a manter minha prática de meditação em dia. E meditação, para mim, eu diria assim, que é o cerne da vida humana, assim, se eu acredito que cada um tem o seu caminho para chegar à meditação, mas assim, meditação, eu diria assim que é o recurso máximo que eu tenho assim no meu dia a dia, além de outros, mas assim, uma coisa que é relativamente acessível, né, que a pessoa constrói um caminho para isso, né, mas eu tenho sentido de uns meses para cá uma certa facilidade maior em meditar. Então é o tipo de coisa. Sinto que eu saio um pouco do eixo, eu vou voltando. A meditação é uma das coisas que vai me ajudando a me organizar, inclusive com o meu tempo, né? Com a minha agenda, com meus compromissos. É uma coisa que vai ajudando a estar no aqui e agora. Ô, E estar no aqui e agora do meu ô, corpo, Hugo, né? me fala, até para também divulgar a bioenergética, assim, que tipo, um ou dois exercícios de bioenergética que você faz quando você está no seu consultório para se reconectar? Então, assim, lá, ano passado, em setembro do ano passado, eu fiz uma série de lives falando sobre Setembro Amarelo, sobre as crises desse momento. Todas essas lives, tem 5 lives no meu Instagram lá, que no final de todas elas eu falo de exercícios, né? Mas essa ideia, assim, eu tento customizar os exercícios para cada pessoa. Então, muito do que eu faço, assim, é porque eu conheço meu corpo. Mas de forma geral, assim, pelo menos, aí que tá, um exercício para mim. Eu sempre começo com o que a gente chama na bioenergética de kicking, que é um trabalho para tentar ativar a energia nas pernas e liberar o excesso de carga aqui na parte superior do corpo, né? Então, assim, eu boto meu colchão aqui no consultório, eu boto ele no chão e faço um trabalho de ativar as pernas, bato botando som. Aí eu dobro o joelho deitado, respiro ali com o abdômen. Eu posso fazer uma respiração em 3 fases, né? No baixo abdômen, no diafragma, no peito. E repito. Isso é um deles, né? Eu faço outros trabalhos que eu gosto muito. Tô falando do meu corpo, tô falando de mim também, tá? Assim, cada pessoa customizada. Mas eu tenho um bloquinho ali de pilates, que é um bloquinho de pilates, calma aí. Olha, viu, Thay? Aqui, ó. Vai ser bom para você, Tainá. Tá vendo que você gosta? A Tainá gosta Simples. muito de meditação, de Assim, exercício. Eu fiz pensando nela também, que ela
Você Olha, pode dá praticar. pra falar muito sobre esse tema, assim, mas, por exemplo, às vezes, só pra, sabe, uma coisa rápida, assim, né, que me ajuda a respirar melhor, a me centrar um pouco, eu deito no chão duro mesmo, nem no colchão, no chão, coloco esse bloquinho de pilates no meio das costas, assim, nesse sentido, assim, no meio das costas, abro o peito, deixo a cabeça pender para trás e fico aí uns 10, 15 minutos no mínimo, até a musculatura aqui do peito soltar, né? Mas assim, isso falando de mim, né? Assim, existe exercício de bioenergética que funcionam com todos, né? Assim, geral, mas e com meus clientes eu tento direcionar, tento customizar de uma forma ou de outra. O kicking, por exemplo, que nem eu falei, tem formas diferentes de fazer. Mas o kicking, de forma geral, é um trabalho de ativação de energia muito bom. Eu faço bastante o kicking, né? Na bioenergética tem exercícios clássicos, que é o arco para frente, o arco para trás, enfim. Mas a ideia básica são trabalhos para tentar resgatar um fluxo de energia pelo corpo e resgatar uma expansão assim na respiração. São formas de tentar estar aqui agora, presente. E eu acredito no meu processo pessoal que assim, que a bioenergética me ajudou a meditar melhor. Esse trabalho assim de conhecer as minhas tensões, de ter uma visão sobre o meu padrão corporal, minha tendência, me regular energeticamente, porque eu sou uma pessoa naturalmente muito mental. Então, assim, conseguir ter aliviado o excesso de carga na parte superior do meu corpo, especialmente a cabeça, conseguir fluir mais para baixo, ajudou muito a meditação. Muito, né? Mas é um complemento, uma série de coisas, uma série de fatores que contribuem, né? Assim, mas eu acho que cada um tem o seu caminho, né? Assim, meditação, por exemplo, hoje em dia tem aplicativo de meditação e tudo mais. Eu medito da Qual é o forma que eu seu, aprendi em qual é o seu 2006. signo, Hugo? Eu sou canceriano com ascendente sagitário e lua em touro. Ah, deixa isso para minha mãe, que é astróloga. Olha só, as pessoas que estão 100% confinadas, o que você acha que elas poderão vir a sentir quando elas entrarem em contato com uma suposta normalidade com as pessoas? 100%. Minha mãe é uma delas. Ela está 100% Olha, confinada. talvez nem 100% necessariamente, mas é uma coisa que me 100 chama muita não, ela atenção. está 95 que ela saiu uma vez para consertar o telefone. Resolver uma questão de telefone. Eu acho que vai ter um tema amplo aí, assim, que vai chegar, né? Eu tô falando de todo mundo, tô falando de mim, tô falando assim, que é a questão de resgatar essa capacidade do toque, Do que? de tocar o outro, Tocar. de tocar, de ser tocado e de tocar, de receber o toque e de tocar o outro. Eu acho que isso, inclusive, é uma das coisas, é uma das grandes dificuldades que pode predispor à depressão. Ah, Porque, Tainá, você assim, que nem está você falou, 100% confinada, você não sai nem para trabalhar, nem para nada, nem para ir ao mercado. Minha mãe não faz nem isso, que eu vou fazer mercado para ela. Perdão, Hugo. Entrou um, que é minha amiga, Tainá. Ah, fala. Desculpa, Hugo. O toque, isso é não, interessante que assim, você falou. não, porque eu acho que é uma das coisas muito, assim, graves nisso tudo, especialmente na nossa cultura brasileira, latina, o toque é muito importante. O toque fala de um contato afetivo, de uma nutrição afetiva, né? Sim, Tô falando de toque, assim. Eu sinto falta pra caramba de abraçar os meus clientes, assim, por exemplo, né? sim, Assim, uma coisa que pra mim foi sempre tão espontânea e muito próximo do meu jeito de trabalhar também, né? Assim, essa questão... Eu estava conversando com um amigo meu que também é terapeuta, análise energética, ele tem a mesma formação que eu, grande amigo meu. Ele queria me dar um livro de presente e ele ia encontrar a avó dele que mora no Leme. Eu moro aqui em Copacabana, sim. né? Aí ele falou, olha, eu vou passar aí, eu vou passar de carro, eu vou deixar só o livro com você, tá bom? Aí ele passou rapidinho, desci pela minha portaria, peguei o livro, e ele comentou assim que a avó dele estava vacinada e estava querendo muito uma vacina, né, para poder abraçar a avó. Ele falando assim, nossa, assim, sabe? E ele tá sempre conversando com ele é muito certinho, esse amigo. Ele tava lá conversando com os médicos e falando só ela vacinando, eu vacinando, passando X tempo que eu poder abraçar ela. Mas ele fala de como que ele
sente falta de abraçar a avó dele, assim, né? Sim. Mas é isso, eu acho que as pessoas vão, assim, se readaptar não só ao contato social, mas ao que é intimidade, né? O que é aproximação, o que é o toque. Eu acho que isso vai ser um grande tema, especialmente na minha área, né? Uhum. Assim, eu sempre trabalhei, meu estilo de trabalhar, né, na abordagem que eu pratico envolve o toque. E o toque fala é o que permite a pessoa ter um contato mais profundo, não só com o outro, mas com ela mesma. Enfim, espero ter O ajudado. toque realmente a gente sente falta mesmo, né? Do abraçar ou do tocar sem medo, sem culpa, né? Não, Uhum. não ter culpa de estar fazendo. Eu vou entrar aqui, Hugo, sobre essas questões de. Deixa eu ler aqui então. Deixa eu ler, eu acho que é o Fred, que eu decorei o nome dele. Um toque no outro transmite. Existe uma transmissão energética e a pessoa com boa energia ajuda a outra pessoa através desses pequenos gestos energético, energéticos. É claro, né? Né, Hugo? Você... A gente esquece isso, mas assim, nós nascemos a partir desse contato corporal com a mãe, com o cuidador. Se não tem esse envelope físico, a criança não sobrevive. Simples assim. Uhum. Tem um grande psicólogo que eu gosto, estudo muito, o inglês, Winnicott, que ele criou esse termo, assim, holding e handling. Holding é o apoio básico do bebê e handling é o manejo. Então tudo está falando do toque primitivo que o bebê recebe, e como isso vai gerando um senso básico de estrutura, integração, de consciência corporal. Né? Então, assim, esse envelope do corpo, isso é o que nos permitiu a ser humano, a ser um ser funcional nesse corpo aqui. Até essa ideia que casos extremos de esquizofrenia, psicose, eles vêm de lacunas nessa integração da mente com o corpo, por exemplo. Então, assim, nós somos animais, nós somos seres que nascemos de vínculos, né? Apesar de aí, enfim, a gente pode, sei lá, transcender isso de uma forma ou de outra ou não, enfim. Mas o contato físico é o que nos ajudou a nos tornarmos gente, seres humanos. E quem não teve esse contato tá muito pior, entendeu? Pessoal, vocês podem fazer perguntas também. Quem quiser pode mandar aqui na caixinha com ponto de interrogação ou pode escrever para todo mundo ver, tá? Eu vou mudar um pouco, quer dizer, nunca muda de assunto porque a gente vai permeando. Os africanos são mestres nisso. Exatamente. Bianca, vamos lá. Vou de uma pergunta que é engraçada só para ir para um lugar. Eu achei curiosa essa pergunta, que é a do Wagner Jorge, que ele mandou lá na enquete que eu fiz no Instagram, no Stories. Ele perguntou, homens hétero procuram terapia? Eu falei, calma aí, Hugo, só uma dentro. Eu falei, olha só, você quer que eu faça a pergunta? Ele falou, quero, eu posso dar seu nome? Pode, então está dado o recado, democracia serve para isso. Assim, eu entendi o grande tchan da pergunta, assim, mas homens de todos os tipos, espécies e bagagens emocionais e culturais, no melhor dos casos, procuram terapia. E mulheres também, e qualquer variedade entre essas possibilidades procura terapia. Eu acho maravilhoso, inclusive. Mas assim, será que eu Será que posso tem um dizer assim que tabu? existe? Será que existe um tabu? Eu conheço pessoas que não procuram terapia por achar que isso não é dele. Não, não. Isso aí eu me Ah, resolvo. eu conheço Muito, né? seres humanos que procuram terapia e seres humanos que não procuram terapia. Eu conheço seres humanos que têm uma grande resistência e seres humanos que têm toda a naturalidade em pedir ajuda e tudo mais, assim, né? Eu não sei se tem um estigma cultural maior, mas assim, até isso, né? Aí eu vou provocar indiretamente essa pessoa, né? Que tipo de homem hétero que ele tá falando? Né? Assim,
porque também não existe um tipo de homem hétero, né? Assim, vão existir homens heterossexuais, mais, sei lá, sensíveis, mais defendidos, menos defendidos, assim, não existe também uma ideia única do que é o homem heterossexual, não existe. Né? Assim, tem pessoas que vão ser mais defendidas dos pontos, tem pessoas que vão ter um discurso, né, sei lá, de sou onipotente, eu me basto, isso, enfim. Pode ter uma questão de machismo que vai afastar uma certa classe de homens no trabalho terapêutico? Pode. Acho bem provável, acho bem possível, mas assim, eu lembro, assim, para mim, eu acho muito interessante. Bom, vou fazer um comentário interessante sobre isso então, né? No início do meu trabalho, eu tô tendo um flashback aqui. Eu sinto que demorou a surgir clientes homens para mim, né? Demorou um tempo, não foi de cara, demorou, foi bem depois. Eu tento lembrar, assim, primeira circunstância, não lembro não. Mas eu sinto que demorou, mas assim, eu lembro que quando chegou, eu fiquei muito feliz. Me veio uma coisa, nossa, que bom ter oportunidade de trabalhar dessa forma, né? Que bom poder sentir que tem esse tipo de demanda também surgindo para mim. E também tem isso, eu já fui procurado tanto, assim, por ser homem, né? Por ser terapeuta homem, né? Nunca perguntaram da minha orientação, né? Eu sou heterossexual, mas uma vez perguntaram para mim, uma pessoa muito desafiadora, querendo me provocar, que às vezes faz parte do meu trabalho, perguntou bem direto assim para mim, assim, né? Enfim. Mas eu lembro quando começou a Perguntou o quê? surgir. Perguntou se você, qual era a sua inclinação sexual? O que que você gostava? Você é gay? Aham. Essas coisas surgem, Ah, né? natural. Assim, isso para mim não tem o menor problema. O meu trabalho envolve ter espaço para isso, para espaço também para falar de mim de uma forma ou de outra, para errar, para acertar. Mas assim, o que eu acho legal, assim, eu senti que gradualmente, assim, me sinto muito honrado e privilegiado no meu trabalho ter lidado com uma diversidade de pessoas, né? Assim, eu acho, nossa, uma das grandes alegrias do meu trabalho é poder lidar com uma miríade de pessoas, né? E é uma habilidade também, assim, uma habilidade, que às vezes, como lidar com pessoas que são extremamente diferentes. Em vários níveis, né? Até acho que é engraçado, porque hoje em dia tem essas questões, assim, políticas, né? Assim, que isso permeiam o trabalho, né? Aí tem orientação sexual, orientação de gênero, mas tem orientação política também, que eu sei que pega. Ou é, sempre. Ia ter uma polaridade incrível. Deixa eu ir para outra, Hugo. Outra pergunta, porque daqui a pouco a gente está acabando, tá? Quem tiver Tá. perguntas, podem fazer também. É, pode botar aqui ou pode botar na caixinha com interrogação. Eu vou tentar. É porque eu achei. Bom, achei confuso, mas vamos lá. Como e por que as lembranças de 3 a 5 anos desaparecem? Eu tenho uma resposta, mas acho que você deve ter a sua. Eu gostaria de lembrar do meu avô. Como resgatar essas memórias? Há algum tipo de exercício, Beatriz, do Instagram? Você tem uma resposta? Resgate de memória, né? Não, não. Eu entendi que foi uma coisa mais específica. É, como resgatar. Como e por que as lembranças de 3 e 5 anos desaparecem? Eu gostaria de lembrar da vivência com meu avô, dessa época, coisa e tal, e como resgatar essas memórias, se tem algum tipo de mecanismo. Calma aí. Eu acho que essa pergunta Tô te estava lá no ouvindo. Instagram, né? Não foi essa pergunta que você deixou aparecer no Instagram lá? Aquele que. Desculpa, vai. Aquele que está tentando esconder alguma coisa. Vai. Não foi essa pergunta que você deixou Eu aparecer no deixei Instagram, com aí, eu memória? deixei aparecer, mas aí depois teve uma. Desmembrou, porque eu não entendi. Você entendeu diretamente a pergunta? Mais ou menos, acho que Então sim. vai lá, vai no mais ou menos que você entendeu. Não, assim, memórias, de forma geral, assim, é um tema vasto, assim. Eu diria, assim, que tem alguns trabalhos, por exemplo, existem diferentes tipos de trabalho de hipnose. Existe trabalho de hipnose, que é aquela coisa um pouco mais hard, que a pessoa tem um método para colocar a pessoa em transe. E tem trabalhos hipnóticos que são mais sutis, que é quase uma condução.
quase, de forma meio torta, tá? Mas assim, quase uma meditação guiada que vai ajudando a pessoa a voltar lá atrás e tudo mais, né? Mas assim, memória, ela tem um componente que também é emocional. Às vezes, num trabalho terapêutico, surge uma memória a partir de uma experiência emocional, né? Exercício, fiz uma pergunta aí, peguei o boi andando, pegou o boi Ah, andando mesmo. Fernandinho, Fernando Alves Pinto, querido, já fez o Sextou comigo, um excelente ator, querido. Chegou, pegou aí, Fernando. Existem exercícios de recuperação de memórias antigas? É uma pergunta bacana para ele também, porque ele teve um acidente bem grave quando mais jovem. Pode ser isso, né, Fernando? Se há exercícios de. Tá no mesmo lugar também, recuperações de memórias. Olha, Você estava eu falando. vou dizer assim, é complicado responder isso de uma forma sem entrar numa grande ideia, assim. Mas vou dizer essa ideia, assim, que a memória fica impressa na gente, de uma forma ou de outra. Né? E a memória tem um componente que é emocional. Né? Então, assim, e também tem essa questão, traumas geram efeitos na memória. Trauma é isso, muitas vezes a pessoa esquece certas coisas porque pode ser experiências traumáticas. Aí, na terapia, essas memórias surgem. E na terapia corporal, a gente tem essa ideia de que, assim, a nossa história toda fica registrada no nosso corpo. E quando a gente trabalha as emoções como experiências no corpo, às vezes surge a memória. Eu lembro da minha formação como terapeuta na Saberj aqui do Rio, foi uma formação extensa, de 5 anos, vivencial. Então, tinha workshops em grupo, que a gente se debulhava em lágrimas lá com as pessoas. Eu fiz um trabalho uma vez que surgiu, um trabalho muito assim, regredido, né, de eu entrar em contato com uma tristeza muito profunda minha. Surgiu uma memória louca, memória inventada, louca. Porque tive, ó, ato falho meu, não sei. Tive uma avó que eu não conhecia, que ela morreu um mês antes de eu nascer. Só conheci ela por foto. Aí veio uma emoção nesse trabalho, tipo assim, da tristeza dessa avó. Eu vi uma imagem dela e a tristeza, mas eu não conhecia essa avó, né? Então, assim, memória é um tema muito esquisito, assim, muito, sabe, delicado de falar. Porque, por exemplo, tem memórias que elas podem ter um fundo emocional, mas a representação pode ser meio distorcida. É aquela história que a gente sempre coloca um ponto na nossa memória, na nossa história, né? Sempre tem um pouquinho Então, da nossa invenção também, né? então, pode ter um pouquinho da nossa invenção também, mas assim, o contato com as emoções, eles propiciam uma regressão que às vezes surge de memórias. Isso vai acontecendo. Mas, de uma forma um pouco mais concreta, talvez e possam existir alguns trabalhos de hipnose que podem ajudar nisso de forma um pouco mais objetiva. Mas aí já não é um campo que eu domino. Entendeu? Mas, assim, teoricamente, isso tá um pequeno parênteses, é que isso é meio que a ideia da psicanálise clássica, do primeiro momento do Freud, lá no início do pensamento dele, depois ele mudou. Porque ele tinha essa ideia de, assim, de tentar ajudar a pessoa, através da hipnose, resgatar a memória inicial do trauma. Aí vinha coisas. E ele reparava, deixa eu explicar isso bem, ele reparava que essas memórias que vinham nas clientes que ele trabalhava, sua maioria mulheres, eram memórias que tinham sempre uma questão de uma conotação sexual. Ele sempre via uma imagem lá que aí ele associava com algum abuso. Ele começou a se tocar. Nossa, sabe, essa porcentagem gigante da população tem um histórico de, sabe, de uma imagem lá primitiva que associa a um tipo de abuso sexual. A gente está vendo uma pandemia de abuso sexual. Ele chegou a falar isso no congresso lá, isso é bem antigo, tá? Isso foi o Freud antes de ser Freud, tá? Aí o pessoal ficou chocado, achou engraçado. Falou, cara, não pode ser, essa porcentagem está errada. Depois eles tocou isso. Às vezes, a experiência subjetiva, a realidade subjetiva é uma coisa, né? Porque ele lidava com mulheres histéricas, naquela histeria daquela época lá, que sofria uma repressão sexual muito grande da era vitoriana. As imagens, as memórias que surgiam eram memórias, não todos os casos, mas em grande parte dos casos, que era a partir desse sofrimento que elas viviam, né? De um certo tipo de trauma, né? Então isso, o trauma também vai distorcer a memória. É delicado esse tema, né? Até que ponto que é a memória é real, até que ponto é a memória que tá misturando com alguma coisa. Mas eu diria, se a pessoa quiser fazer um trabalho mais a fundo, eu recomendo procurar algum campo da hipnose, que eu acho que poderia ser mais diretamente focado no que a pessoa está buscando. Pedro, Espero ter Pedro, ajudado. não, eu acho que você ajudou muito. Pedro, eu estou bem, obrigado. Então, o que você acha que o tempo atual, esse momento atual,
nos ensinou no sentido de entre estar sozinho e estar acompanhado. Né? A pandemia nos tornou um pouquinho mais seletivo. Olha, eu vou voltar a uma coisa que eu falei lá atrás, né? Quem estava buscando alguma prática de autoconhecimento, algum trabalho terapêutico antes da pandemia, está sendo melhor na pandemia. Porque às vezes existe algo assim, né? Às vezes tem a pessoa que ela é extrovertida como uma forma de evitar o contato com ela mesma. Porque tem um grau de extroversão que pode ser saudável e um grau de introversão que também é saudável. Como que é sustentar a própria companhia? Que isso não se escapa na vida, mas cedo ou mais tarde a gente tem que se encarar, né? O que eu reparo é que quem não tinha um processo desses antes, eu agora estou fazendo perguntas de antes. Vai. Sim, a Vera Floriana, agora eu vou falar de Freud, Ah, né? fui falar É que de eu estava tentando abrir Freud. explicar. Pronto. Não, é que isso é uma coisa muito assim, da história do pensamento do Freud, sabe? E realmente, eu concordo plenamente, assim, eu tô falando do meu trabalho, assim, que eu vejo, assim, existe muitos casos de abuso sexual da infância que passam batido. Eu não entendo como que não tem ONGs falando disso cada vez mais, entendeu? E a era vitoriana foi uma era, assim, de repressão terrível. As mulheres adoeciam de uma forma que elas não adoecem. Assim, o tipo de quadro que você estuda naquela época, o tipo de sofrimento, o tipo de doença que gerava, era assustador. Paralisias, coisas incríveis sabe, de sofrimento, né? Mas o que eu estava falando aí é algo específico do desenvolvimento do pensamento do Freud no final do século XIX. Eu estou falando de um trecho específico em que ele foi fazendo hipnose e vendo certos padrões, certas coisas. Né? Eu não estou falando de hoje em dia, estou falando de um recorte do pensamento do Freud, que ele foi pensar que quando ele começou a criar um termo da realidade psíquica. Tá? Esse desenvolvimento da realidade psíquica foi quando ele começou a ver que tinha coisas que surgiam na hipnose que ele surgiu que eram diferentes. Eu não estou diminuindo a importância de vários sistemas da sociedade, principalmente hoje. Tá? Eu estou querendo pincelar que teve um momento ali na história que o Freud intuiu uma coisa. E tem uma realidade que ela é dentro da pessoa. Isso até ajuda a entender como que existe diferentes graus de A abuso. realidade Isso é está algo. dentro da pessoa e está no convívio que ela teve também com o meio, né? O meio Sim, modifica sim, também sim. as pessoas. É, Mas assim, tem um recorte específico ali que o Freud ele foi investigar o que é esse campo do subjetivo ali da pessoa. Né? Como que a pessoa se sente agredida de diferentes formas. É mais ou menos essa ideia. Porque existe uma espécie em abuso e tem variações desse tema. Que a pessoa pode ser abusada sem necessariamente ter tido uma violência física, mas é abuso. Né? E o Freud, inclusive, ajudou a entender isso. Né? Mas assim, isso foi um campo ali do início do pensamento dele que ele lidou com casos muito específicos daquela época também. Né? Hugo, eu vou precisar fazer uma última pergunta, estou muito preocupado, meu telefone está esquentando demais. Tem que E aí eu ver. não quero, não quero perder essa live. Então quem tiver pergunta, faça, que agora é o momento, e a gente vai encerrando, tá? Que já tem 1 hora e 14 minutos. Vou fazer uma pergunta aqui que eu achei interessante essa pergunta. A procura da relação virtual ameniza ou se substitui o estado de solidão? É o tipo de pergunta que dá para fazer uma live sobre isso. Assim. Exatamente. Por isso que é a final. Aí eu vou pensar assim, nos vínculos hoje em dia, numa sociedade que vive a partir da desvinculação na modernidade líquida. Então, Exatamente. assim, Aí tem até essa pergunta também, o amor líquido. O que seria isso, o amor líquido? eu diria que o amor é vaporoso. A gente vive uma das grandes crises contemporâneas que a gente vive, é a crise dos vínculos. Né? Não tem a menor dúvida disso. E a pandemia, eu acho que agravou isso. Porque tudo ficou descartável. Tudo ficou descartável. Né? Assim, é aquilo, as coisas não dá para ser extremista 880. Né? Tem um grande amigo meu que conheceu a esposa dele no Tinder. Eles estão há 8 anos juntos, assim, né? Tem várias histórias assim.
Mas que esse tipo de facilidade tende a gerar uma atitude meio de desprezo, de descarte nas relações, não tem a menor dúvida. Então, assim, sustentar as frustrações necessárias no relacionamento, assim, muita gente não tem mais essa paciência, não tem essa capacidade de entender que se relacionar é difícil, é um vai e vem, é frustração. Mas, assim, só tolerando um pouco essa frustração que a gente pode ter vínculos mais profundos também. Porque muitas pessoas não chegam. O grande risco disso não é só se manter, não é só se manter isolado, né, assim, mas é também se manter infantilizado. Eu diria que tem uma questão também aí que é a imaturidade emocional que é perpetuada por essa liquidez toda. Né? Isso eu acho interessante também. Hugão, você quer dar um último recado? Alguém quer fazer uma última pergunta? O amor é um balão mágico. Ó, filósofo. Isso é mesmo, é um balão mágico, um balão cheio de caixinha de surpresa. Hugo, tem alguma pergunta que eu... É porque eu estou muito preocupado, eu tenho muitas perguntas, mas eu estou muito preocupado com o meu celular. A gente faz mais uma, em breve. Eu gosto de ser conduzido, assim, eu É, me divirto sendo eu conduzido, eu gosto sei. muito mais disso, assim, entendeu? Então, eu vou te fazer, vou te fazer uma pergunta. Vou escolher aqui então uma de tantas e a gente termina. Na verdade, eu vou fazer uma menção. Vou fazer você comentar. Que isso, acho que muitas pessoas me perguntavam, queriam aquela live que não gravou, né, que não ficou salva, sobre o Relacionamento. relacionamento. E aí teve uma manchete que eu peguei na BBC, e aí, assim, aí uma pessoa relatando, no começo foi lindo, mas depois a pandemia não poupou nada, ela escancarou um relacionamento 24 horas por dia, muitas coisas não combinavam mais, houve momentos de raiva e desacordo, de jogar a situação um contra o outro, começamos a brigar por causa de tudo, coisas fúteis, sem importância. No fim da pandemia se termina um casamento de 10 anos. Enfim, quer comentar? E tem casamentos que começaram na pandemia. Porque a pandemia fez as coisas vieram 880 também. Pessoas que estavam se conhecendo foram forçadas a meio que, sabe, é ou não é? Imagina assim, você estava se conhecendo, aí tem que fazer uma escolha. Ou a gente está junto ou a gente não está. Isso é interessante também. Exatamente. E também se intensificou a convivência. Então, assim, é aquilo, é o mesmo princípio. A pandemia, essas crises de forma geral é isso. Muitas vezes simplesmente faz vir à tona e intensifica o que já estava lá antes, entubado. Mas Então, foi bem assim, eu acho que agressivo no sentido do confinamento, ter que ter o confinamento, né? Não é um opcional, ele é por isso que é crise. E crise tende a ampliar também o que estava lá. Então, por um lado, pode ser incrível, né? O que tinha que de lavagem de roupa suja, lavou. E essas roupas sujas, sabe, não dá para botar no mesmo cesto, separou. Eu acho que foi um catalisador para muita coisa. Seja a pessoa ficar junto, seja separar. Né? Um catalisador relacional aí. Que nem as crises. Crise é isso, né? A gente simplesmente, sabe, chega num ponto ali que, sabe, dá ou desce. Você caminha junto ou não. sim, Então, você vai como o vento, né? Vai junto com o vento, ou você vai sofrer o vento no seu rosto e vai doer muito, né? uhum. Aqui a Carol Gomes falou: as pessoas se prendem e trocam rapidamente de relacionamento por medo da solidão. Ah, eu conheço. Conheço isso. Querido, vou ter que dar tchau. Tudo bem, vamos, assim, se você... Então, minha sugestão é estar conversando, assim, ver o feedback, assim, que tem dessa live. E, se for o caso, a gente faz A outra daqui a gente algum pode tempo, fazer né? uma assim a cada um mês, porque é um assunto tão vago, é um assunto vago no sentido de ser um assunto tão amplo, a palavra é amplo, tão amplo que a gente pode conversar 2 ou 3 horas, receber várias perguntas de todo mundo, acaba sendo uma coisa de ajuda para as pessoas, democrático. Essa, guardar essas perguntas, e tem perguntas muito É, boas, né? É bom falar desses temas, coisas bem interessantes, bem precisas, né?
E são temas que a gente está vivendo, né? Que bom que dá para, sabe, colaborar de alguma forma com isso tudo, né? E que Querido, eu te falei, eu fala. gosto de ser conduzido numa entrevista, então para mim é bom também. Querido, eu vou agradecer muito sua presença, Hugo Luna, psicoterapeuta, psicólogo, trabalha com bioenergética. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tainá. Obrigado, obrigado. O Hugo Luna, vocês acompanham. Fala o seu Instagram, Hugo. É hugoluna.análise bioenergética, que análise bioenergética é minha abordagem. Eu sou Hugo sem H. Eu tenho um canal no YouTube lá, mas assim, eu demoro, porque é muito trabalho. Ah, Mas eu vou botar lá no canal dele, eu vou né? botar live no YouTube também, tá? Legal, legal. Para quem não tem Instagram, principalmente, eu sei que as pessoas tem pessoas que não estão no Instagram e aí acabo disponibilizando no YouTube também. Mas o YouTube é importante para isso, Tá sim. bom. Querido, obrigado. Tamo junto. Eu agradeço pelo convite, é sempre bom. Obrigado a quem participou. Gostei disso. Gostei. Obrigado, Legal. pessoal. Participou. Espero que fique esse registro dessa vez, Vai tá? registrar, tô com Se alguém ficou 10%. com alguma dúvida, porque assim, a gente falou de temas que são complexos, difíceis também, Sim. né? Se alguém estranhou alguma coisa, alguma dúvida, pode me procurar no Instagram lá que eu converso, que eu respondo, assim, tá? Porque, enfim, é meu jeito também. Às vezes eu sou meio cabeçudo para falar, repara não. Às vezes eu vou entrando em temas muito, Não, foi muito ótimo. exagerados. Foi ótimo, porque Mas se alguém vai quiser abrindo trocar ideia, portas. pode procurar. Procure o Hugo. Vai abrindo portas, Hugo. Achei ótimo. Achei muito, muito bom mesmo. Pessoal, só dar Uhum. falar, na próxima sexta eu não tinha. Não vou fazer não, porque senão vai suscitar mais conversa e vai acabar a minha bateria. Mas se você puder resumir, vai ser legal. Arte salva, eu já sei a resposta. Faça a análise. Breve. Você quer que eu fale disso É agora? breve, Hugo. Não precisa ser tão gigantesca. Bruna, eu estou fazendo uma pós em Jung, Arte, Mitologia e Contos. Estou fazendo uma pós agora online que fala sobre o uso da arte, né? E tem essa ideia básica. A arte, quando ela é realizada de forma construtiva, ela ajuda a gente a ter um contato maior com o nosso inconsciente, que também fala da nossa história coletiva. E a arte tem esse poder. Nasce de uma pessoa, mas às vezes vai para o mundo, sabe, mexe com outras pessoas, né? A arte é lindo por causa disso, porque às vezes ela sugere temas coletivos e que sugere questões de amadurecimento, Sugere né? empatia. A arte é Empatia. Empatia empática, porque às vezes. porque quando você vê um personagem, você se identifica com ele. Aham, 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 aham. A gente conversa para falar sobre isso, tá? Vamos. Porque tem temas que são amplos nesse sentido, tá Sim. bom? Obrigado, gente. Beijo grande, Hugo. Vou lá, tá? Eu Tá vou bom, botar vamos meu lá. telefone para carregar e vou começar. Estou começando uma live agora, Hugo, depois de sei lá, 11 horas. Chama Conversa com quem vier. Eu deixo o meu Instagram aberto. Eu faço uma pergunta para a pessoa faz uma pergunta para mim e vai entrando. Então pode ficar até 4 pessoas conversando. Na semana passada ficou Bahia, Recife e São Paulo conversando, e Rio de Janeiro, aqui no caso eu tô. Então sinta-se convidado, aí é uma coisa mais aberta, tá bom? Obrigado, Entendi. Tá gente. certo. Até breve. Tchau pra todo Tchau, mundo. Até tchau. breve também. Beijo.